Olá, caros acadêmicos do terceiro semestre da graduação em Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dando continuidade ao conteúdo programático previsto no plano de ensino da disciplina Introdução ao Direito, cumpre agora tecer algumas confabulações teóricas acerca da teoria da propriedade. Vamos lá. Num primeiro momento, cumpre tecer algumas considerações acerca da notícia histórica, ou seja, de que maneira que essa propriedade ela surgiu no tempo e de que maneira essa propriedade ela se apresenta nos nossos dias atuais. Então vamos nessa. Ah, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a história dessa propriedade, ela é fruto direto da organização política da história mundial. Então, seguindo uma linha cronológica, no período romano, especialmente nas sociedades primitivas, não existia esse direito de propriedade que nós visualizamos hoje, que nós entendemos hoje. O que existia nesse período da história era o sentido da propriedade voltado especificamente para aquelas coisas consideradas como móveis. O que são coisas móveis? São aquelas que podem ser deslocadas de um local para o outro sem a destruição de suas moléculas, de sua propriedade. Então, nesse primeiro momento, nas sociedades primitivas, especialmente na época romana, não existia um direito de propriedade voltado para as coisas imóveis, tão somente para as coisas móveis, como os objetos pessoais, de pesca, de caça, os utensílios domésticos. E o solo, especificamente, ele pertencia a toda a coletividade. Não existia nessa época uma relação de senhoria entre o solo e o seu proprietário. O que seria então essa relação de senhoria? Seria o vínculo que ligava essa pessoa à sua propriedade. Seguindo um pouco então nesse espaço cronológico, especificamente agora na sociedade romana, foi que surgiu o primeiro conceito de propriedade territorial, ou seja, a partir dessa época da história é que surge então a primeira noção de propriedade da terra. E aí o indivíduo ele recebia uma porção de terra, ele recebia uma determinada propriedade para plantar. Nesse instante, ele cultivava nessa terra, colhia o que produzia e ao final dessa colheita ele tinha que devolver essa propriedade, porque ela deixava de ser temporariamente privada e voltava então ao domínio público, ou seja, para o uso coletivo. Pouco a pouco, então, vai fixando-se ao longo da história o costume de sempre entregar essas terras para as mesmas pessoas. E aí surgiu, então, um vínculo existente entre esses usuários dessas terras, entre as pessoas que cultivavam nessas terras e as propriedades especificamente, surgindo então a primeira concepção própria de propriedade individual e perpétua. Caminhando um pouco mais na história e chegando agora na Idade Média, essa propriedade ela perde o caráter unitário e exclusivista, ou seja, decai essa noção de propriedade considerada como perpétua. Caminhando um pouco mais na linha do tempo e chegando agora no direito canônico, existe então, justamente nessa época da história, a ideia de que o homem encontra-se legitimado a adquirir bens em virtude do conceito de propriedade privada como garantia da liberdade individual. Chegando no século XVIII, a escola de direito natural ela passa a reclamar leis, então, que definam a propriedade.
Nesse período histórico, com o advento do Código de Napoleão, traça-se a noção conhecida extremamente individualista da propriedade, como sendo o direito de gozar, de dispor das coisas do modo absoluto, desde que esse uso não seja ilegal. O que seria então gozar, dispor das coisas de modo absoluto? Gozar significa dizer que você vai fazer uso dessa propriedade da maneira como você bem entende. E dispor, porque na condição de proprietário, você pode alienar essa propriedade, você pode vender essa propriedade. E chegando no século XIX, em virtude do individualismo da propriedade advinda do Código de Napoleão, essa individualidade exacerbada, ela perde o seu sentido e aí então a propriedade ela passa a possuir um sentido social, ou seja, é justamente dentro desse sentido social que surge a função social da propriedade. Vistas então as confabulações teóricas acerca das noções históricas da propriedade, cumpre agora confabular alguns aspectos da finalidade social dessa propriedade. Num primeiro momento, cumpre dizer que a função social dessa propriedade como princípio do direito, ela é um instituto jurídico recente. Ela teve sua ideia vista sobre os holofotes de fundamentos jurídicos, ela se iniciou especificamente no século XX, em virtude do dever de atender uma necessidade econômica e com a noção de prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Diante do direito brasileiro atual, essa função social da propriedade ela é reconhecida como um princípio norteador do princípio do direito da propriedade, sendo indissociável um do outro. Então, essa função social ela passa a trazer para o proprietário, além dos direitos anteriormente já presentes ao direito de propriedade, obrigações de fazer ou não fazer, bem como a ideia de uso consciente da propriedade e dos recursos naturais que nela houver. Então, o poder público, portanto, ele impõe ao proprietário condutas obrigacionais a fim de que a propriedade passe a atender o interesse coletivo. Trocando em miúdos o que eu acabei de dizer, significa dizer que o direito atual, o arcabouço jurídico atual, ele possui uma fundamentação específica para o direito de propriedade, previsto tanto na Constituição Federal como na Lei 10.406 de 2002, e essa propriedade ela deve atender a uma função social. O que significa dizer essa função social? Significa dizer que o proprietário ele vai poder usar, dispor, gozar dessa propriedade da maneira como ele quer, da maneira como lhe aprouver. Entretanto, o uso dessa propriedade não pode ser destinado à ilegalidade e tampouco ao cometimento de algum fato típico, de algum crime que venha a ser lesivo à sociedade. Então, esse é o resumo do entendimento da função social da propriedade. Como eu acabei de informar para os senhores, existe uma fundamentação do direito de propriedade, bem como da função social desta propriedade. Em termos de Constituição Federal, cumpre dizer que a fundamentação da propriedade encontra-se disposta no artigo 5º, inciso 22, que diz que é garantido a todos os brasileiros o direito de propriedade. Essa propriedade, como nós acabamos de ver na parte histórica dela, ela ocorre de maneira perpétua e individualista. Então, de acordo com esses moldes de individualismo e de perpetuidade, essa propriedade existe. Então, eu poderia dizer que seria um caráter absoluto da propriedade. Entretanto, há de se considerar que essa mesma propriedade ela não é absoluta, ela é relativa.
Por que, professor, que ela é relativa? Ela encontra sua relatividade justamente na função social. Ou seja, eu, na condição de proprietário, eu posso exercer o meu direito de usar, gozar, dispor e fruir sobre um determinado bem, desde que eu atenda à função social dessa propriedade, desde que eu use essa minha propriedade para os fins legais e que eu não prejudique a coletividade, que eu não prejudique a sociedade. Existe uma fundamentação de uma lei infraconstitucional, como eu informei anteriormente para os senhores, e essa propriedade ela encontra-se disposta no artigo 1228 do Código Civil de 2002, da Lei 10.406 de 2002, que possui os seguintes dizeres: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vamos então destrinchar o caput do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. O artigo de lei diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Então, esses são justamente os direitos que uma pessoa possui como proprietário de um bem: de usar essa propriedade da maneira como ele quer, ou de gozar, de se beneficiar dessa propriedade, e de dispor desse bem, ou seja, da possibilidade que ele tem de alienar essa propriedade. E abrindo um parêntese aqui, esse ato de dispor é exclusivo de um proprietário, porque para o possuidor de um bem, que é aquela pessoa que apenas possui a posse direta desse bem, como alguém que aluga uma determinada casa, ele não possui essa possibilidade de dispor. A parte final do artigo, ele diz que o proprietário ele pode percorrer, ele pode reaver esse bem das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. E esse direito de poder reaver essa propriedade é conhecido como direito de sequela. Passando então agora para o parágrafo 1º, que nos diz a seguinte coisa: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, senhores, o que nós acabamos de fazer de leitura e que encontra-se disposto no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil de 2002 seria exatamente a função social da propriedade. Como nós acabamos de tecer algumas confabulações acerca do desenvolvimento histórico da propriedade, da sua fundamentação, cumpre agora dizer o conceito dessa propriedade, o que é que se entende como propriedade? Bom, propriedade sobre o ponto de vista jurídico é justamente o direito de usar, gozar e possuir e dispor de um determinado bem da maneira como se quer. Esse direito de propriedade, que é justamente a estrela da nossa aula de hoje, ele não se restringe apenas a bens imóveis, como casas, terrenos, porque ele não está inserido apenas no conteúdo dos bens materiais, que são aqueles bens palpáveis, são aqueles bens que existem materialmente falando. Aliás, esse direito de propriedade ele também se estende ao conjunto dos bens imateriais, em virtude do valor que eles possuem em termos monetários, como os direitos autorais de um escritor. Passamos agora então à última parte da nossa aula, que fala sobre as teorias da propriedade. Existem, na realidade, algumas teorias e vamos então explicar de maneira muito tranquila cada uma delas.
A primeira teoria que cumpre dizer aqui neste momento é a teoria da ocupação. E essa teoria da ocupação, ela diz que a propriedade ela teria como embasamento na própria ocupação da coisa pelo homem, a fim de satisfazer suas necessidades. Ou seja, segundo a teoria da ocupação, o homem ele se ocupa desta propriedade para satisfação de suas necessidades. Entretanto, existe uma segunda teoria, que não a teoria da ocupação, mas agora a teoria da lei, e ela possui como adeptos Montesquieu e Hobbes, que afirmam que a propriedade, na realidade, ela não serve para satisfazer as necessidades dos homens, mas a propriedade ela é um instituto do direito positivo, ou seja, ela está presente num conjunto de normas que foram criado para um Estado para regulamentar a convivência em sociedade. E essa propriedade, ela existe porque a lei a criou e a lei garante continuidade a ela. Como é sabido pelos senhores, na confabulação teórica de determinados institutos do direito, existe uma outra teoria que não a teoria da ocupação e a teoria da lei, mas agora a teoria da especificação, que possui como adepto von Herrig. Ela diz que a propriedade ela não surge para a satisfação das necessidades do homem, ou ela não é um instituto de direito positivo, ou seja, é aquela que se encontra na lei e é garantida uma continuidade, mas a propriedade ela é entendida segundo essa teoria da especificação como fruto do trabalho. Uma observação extremamente interessante dentro dessa teoria que agora nós debatemos é que ela é ferrenhamente rebatida por Planiol. Por que ela é rebatida? Por que ela é contestada por Planiol? Porque ele alega que o trabalho ele tem como recompensa o salário, o bem-estar das pessoas e não a propriedade em si. Fazendo então algumas confabulações teóricas acerca da quarta teoria da propriedade, há de se dizer agora acerca da teoria da natureza humana, que diz que a propriedade ela tem como fundamento a própria natureza humana, ou seja, é natural ao homem exercer o domínio sobre as coisas. E se é natural ao homem, é considerada legítima a propriedade. O que significa dizer que é natural ao homem possuir a relação de senhoria que eu falei no início dessa aula com relação aos bens que o circundam. Ou seja, é natural que o homem tenha um direito de usar, de gozar e de dispor sobre determinados bens. E se ela é considerada natural, se ela é considerada inerente, própria ao homem, ela é legítima como propriedade. Agora nós passamos a falar um pouco sobre a teoria da dignidade humana. E essa teoria especificamente, ela alega que o próprio fundamento da propriedade é o ser humano, ou seja, é a simples pessoa em si. Significa dizer que a propriedade ela existe em função do homem e de sua dignidade. Ela é considerada como o instrumento de promoção do indivíduo e da coletividade. E é através dessa propriedade que o homem se desenvolve e se realiza. Trocando em miúdo, significa dizer que a propriedade, segundo a teoria da dignidade humana, ela é um fruto de promoção do homem. Essa propriedade, ela confere a dignidade humana, que significa dizer que é conferir um determinado respeito a uma pessoa pela sua simples humanidade. E para finalizar a nossa aula, vamos falar então um pouco a respeito da teoria eclética, que diz que o fundamento da propriedade, ela seria a ocupação primeira.
O que quer dizer isso, pessoal? Significa dizer que que foi aquela a ocupação promovida pelos seres humanos, segundo a sua própria natureza, para a satisfação de suas necessidades e desejos. Então, o homem, a partir da primeira ocupação, ele se apossa desse determinado bem, seguindo a sua própria natureza humana para a satisfação das suas necessidades. Então, poderia ser considerada, segundo essa teoria eclética, como o trabalho que faz com que a propriedade ela se torne produtiva e exerça a sua função social para a promoção da dignidade humana.